Prezados amigos e amigas, boa tarde para todos nós, que nos mantenhamos na mesma sintonia, na mesma vibração que nos tem acompanhado ao longo desse dia, sentindo-nos aqui envoltos pela presença amiga dos benfeitores, pelas vibrações do Cristo de Deus, que a todos nos embala no seu amor. Num dos maiores clássicos da literatura humana, a grande figura de Dante Alighieri, em sua Divina Comédia, assim nos narra as suas experiências no mundo espiritual. Em especial, quando chega ao pórtico do inferno, acompanhado pela figura de Virgílio, que seria o seu benfeitor, o seu condutor, nessa jornada pelo além, ele registra então a frase que ficaria gravada no pensamento humano, moldando, ou pelo menos revelando, muitas de nossas conceituações acerca do inferno, acerca das penas que aguardariam aqueles que se desviaram dos caminhos de Deus. Diz Dante Alighieri que no pórtico do inferno estaria escrita a frase: abandonai toda esperança, vós que entrais. Abandonai toda esperança, vós que entrais. Fazendo com que as criaturas que ali adentrariam abandonassem aquela que é a luz mais valiosa, aquela réstia de ânimo, de norte, que acompanha a criatura, mesmo nas noites mais densas e mais sombrias. Afinal de contas, segundo a concepção que havia se estabelecido acerca dessa penologia futura, de fato, dali ninguém sairia. Afinal de contas, seriam eternas as penas daqueles que optaram por apartar-se do Criador da vida. Naturalmente que hoje, analisando essa questão, dentro do tema que nos foi proposto, origem das penas eternas, ou da doutrina acerca das penas eternas, vamos fazê-lo à luz do Espiritismo, que vai nos propor uma visão muito mais ampla, muito mais vasta, do que seja o processo das próprias revelações, bem como do amadurecimento do pensamento humano. Recordo-me de uma frase de Kardec, que particularmente gosto bastante, quando ele nos diz: se o Espiritismo projeta imensa luz quanto ao porvir, também projeta uma imensa luz no passado. Porque, de fato, abre-nos o Espiritismo horizontes imensos. O que não nos espera, meus amigos, séculos afora? O que não nos aguarda, imortalidade afora? Como não nos lembrarmos aqui daquele caso mencionado por Chico Xavier, da grande figura de Inácio de Antioquia, discípulo de João Evangelista, aquele que, tendo sido preso, foi levado a Roma para ser martirizado na boca dos leões, e que em suas epístolas falava da alegria que teria por ser trigo de Deus, amassado pelos dentes das feras. Conta-se que Inácio de Antioquia, conduzido pelos guardas, aproximava-se da cidade, a cidade eterna, tão conhecida pelos seus esplendores, pelas suas 7 colinas, a capital imperial, glorificada por tantos poetas, por tantos artistas. E, em determinado momento, quando, aproximando-se, consegue ter uma visão mais abrangente da cidade, conta-se que ele então teria sorrido. E um dos guardas, sem entender o motivo do sorriso, lhe indaga: mas não sabes tu o que te aguarda nesta cidade? O martírio, a morte. Por que então sorris? Ao que ele teria respondido: sorri porque se o Senhor da vida
permite tamanha beleza àqueles que ainda não o conhecem, o que estará reservado àqueles que o amam e que o servem. Isso dá para nós uma dimensão do que seja o futuro, do que seja o porvir, que o Espiritismo escancara, projeta uma imensa luz. Mas também o faz em relação ao passado, ajudando-nos a entender melhor o que foi o longo e moroso processo de educação da humanidade, pelas vias das diferentes revelações, para nós aqui consideradas em 3 grandes etapas, desde Moisés, passando pelo Cristo, até o advento do Consolador, mas é claro que entre essas etapas tivemos grandes trabalhadores que vieram desdobrando, desenvolvendo o que ali foi sendo revelado, apresentado à humanidade terrestre. E o quão encantador não é podermos voltar a esses grandes clássicos da humanidade. Citamos aqui Dante Alighieri, poderíamos citar os pais da filosofia, Platão, Sócrates, aliás, o próprio Kardec o faz. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, dedica um capítulo ali introdutório para falar sobre a doutrina de Sócrates e de Platão, mostrando como que muito do que o Espiritismo mais tarde apresentaria, ali já estava na forma de princípios. O Espiritismo vem concatenar essas ideias, por vezes esparsas, vem nos ajudar a filtrar o que eram elementos humanos e o que eram ali já elementos da lei divina. Então, podemos voltar ao passado, compulsando essas obras, estudando-as, analisando-as, sob a luz da doutrina espírita, é absolutamente fascinante. Vemos como um contexto, como uma época, acaba influenciando uma visão, mas mesmo para além disso, encontramos ali já elementos profundos da verdade imortal, imperecível de todos os tempos. E é aqui o que nos proporemos fazer. Em analisando essa frase de Dante Alighieri, neste livro que não por acaso se tornou um dos grandes clássicos da humanidade, mas tomando ela como um ponto de partida para um estudo, digamos, filosófico e também antropológico, porque a filosofia, o pensamento humano, acompanha o próprio ser humano no seu amadurecimento, nos seus processos de aprendizado. E o Espiritismo abre-nos um quadro majestoso para vermos quão bela, quão perfeita é a obra divina. Tudo ao seu tempo, tudo na medida adequada, envolvendo sim o livre-arbítrio humano, mas a presença do alto, sempre muito marcante, a conduzir-nos os destinos. Essa frase, portanto, ou essa concepção das penas eternas, nos faz recordar uma frase agora do benfeitor Emmanuel, no seu livro O Roteiro, também uma obra magistral, quando no capítulo 10 ele nos traz a seguinte indicação, diz-nos ele, que o temor é o berço rústico da fé. A fé teve por berço, por manjedoura, digamos assim, a experiência mais rústica, mais superficial, mais limitada, dada a nossa própria condição em outros tempos, no que diz respeito a essas questões transcendentes, a essas questões divinas. E é óbvio que o Cristo, o grande pedagogo desta terra, o grande condutor dos bilhões de almas que aqui evoluímos, sabe muito bem, como ninguém, como esse processo deve ser conduzido. Como determinados conceitos não podem ser abordados prematuramente. E como que determinadas visões mais limitadas, mais materiais, acabam tendo a sua razão de ser em determinados períodos, em determinadas etapas. E que está reservado ao tempo, ao amadurecimento do pensamento humano, às futuras revelações, ir desenvolvendo, destrinchando aquilo que outrora alcançávamos em uma primeira versão, digamos assim, em alguns traços iniciais da verdade. É por isso que ele próprio, quando esteve entre nós, disse aos discípulos, e aos discípulos com os quais ele desenvolvia ainda mais determinados temas, o que não fazia com a multidão, servindo-se ali muitas vezes das parábolas, de alegorias, que mais tarde seria dado àquele conjunto de espíritos a entender mais a fundo.
Aos discípulos, ele aprofundava mais determinados conceitos, mas mesmo para com eles, disse o Mestre: muitas coisas ainda vos teria a dizer, mas por ora não as suportaríeis. Porque é o que nós vemos no cotidiano da nossa vida aqui na matéria. Quando, por exemplo, nos tornamos pais. Não dá para trabalhar com a criança nas primeiras fases conceitos, temas, assuntos que só mais tarde ela terá a devida abstração para entender. Trabalhamos então inicialmente, pedagogicamente, com aquilo que seja mais palpável, aquilo que fira mais aos sentidos, aquilo que seja mais concreto, deixando ao tempo os desenvolvimentos e as abstrações. O que vale aqui na matéria para crianças físicas, vale em espírito para crianças espirituais. E estudar a revelação nesses termos é fascinante. Quando notamos, por exemplo, um detalhe que comentávamos várias vezes no NEP, estudando a primeira revelação, depois o desenvolvimento que o Cristo estaria com o Evangelho, nós vamos ver, por exemplo, a figura muito interessante do templo em Jerusalém. Que, certa feita, estando Jesus e os discípulos ali, os discípulos se voltam ao Mestre e dizem: veja, Senhor, que belas colunas, que majestade, que magnificência esse templo. O segundo templo, que dizem, não era tão grandioso quanto o primeiro, que havia sido destruído por Nabucodonosor. Mas Jesus, então, claro, compreendendo a limitação de entendimento quanto ao verdadeiro templo, quanto à verdadeira proposta da lei de adoração, ele diz: não ficará pedra sobre pedra. Em outro momento acrescentando: mas eu em 3 dias edificarei um novo templo. É óbvio que há ali uma referência implícita à sua ressurreição, ao seu retorno em espírito, a dizer à humanidade que o espírito é o grande templo a ser descoberto e edificado. No entanto, aquele templo cumpria um papel e já trazia na sua própria simbologia muitas lições. É interessante, certa feita conversando com uma amiga de outra denominação religiosa, mas profunda conhecedora da primeira revelação, da Torá e tudo mais, ela falava então a respeito do tabernáculo, dizendo que visto de cima, de maneira muito interessante, né, porque tem-se as medidas ali, as orientações para a edificação dele, mas visto de cima, ele tinha que forma? Ele apresentava a forma de uma figura humana. Então, mesmo aquele templo já trazia no seu formato, na maneira de construção, uma informação implícita: o ser humano é o grande templo. E o que era guardado lá no templo, lá no mais íntimo? Nós tínhamos o átrio dos gentios, a parte mais externa do templo. Vencido um primeiro véu, tínhamos o lugar santo, frequentado pelos sacerdotes, os pães da proposição ali ficavam, outros elementos. Vencido mais um véu, lá no âmago do templo, do tabernáculo, tínhamos o local chamado Santo dos Santos. Aquele cujo véu foi rasgado quando da morte de Jesus, também uma simbologia profunda. Mas o que estava lá, no mais íntimo desse templo? 3 coisas, segundo consta na tradição: o cajado de Arão, irmão de Moisés, o livro da lei, ou melhor, dos 10 mandamentos, as tábuas da lei, onde haviam sido esculpidos os 10 mandamentos, e uma porção de maná, aquele alimento com que o povo era nutrido durante a jornada do Êxodo. E a gente fica a pensar na simbologia profunda das coisas. Ora, o que nos ensina o Espiritismo? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. O que aprendemos também com o Espiritismo em termos de faculdade soberana, primordial da alma, aquilo que realmente nos conduz ao progredir, sem o que não sairemos da estagnação? A vontade. E o que encontramos numa experiência profunda com Deus, de comunhão verdadeira com o Criador, senão o alimento que nos nutra e nos auxilia a ter a energia devida para avançar? Pensemos agora nos 3 elementos. Lá, no local mais íntimo, no âmago do templo, as tábuas da lei, as leis esculpidas na própria consciência.
O cajado é um símbolo do pastor. O pastor é o que conduz, é o que aciona o movimento das ovelhas. Podemos pensar no cajado como um símbolo da vontade, a faculdade mais essencial da alma que a mobiliza no progresso ascensional. E o maná, o símbolo do alimento, da comunhão que se estabelece na intimidade da criatura que conecta-se com Deus. Então, esses três elementos lá colocados no âmago do templo, em verdade, falam de questões, de forças, de elementos que estão em nós, uma vez entendido o símbolo. E assim tem sido o processo da revelação ao longo dos séculos. Gradualmente, aquilo que a princípio era entendido de maneira muito material, superficialmente vai sendo espiritualizado. Como o próprio sacrifício dos animais, tão presente àqueles tempos, foi convertido no sacrifício da nossa animalidade, no altar de adoração ao Cristo, no altar do coração. Não mais sacrificar algo fora de nós, mas a animalidade que ainda habita em nós. Então, como é bonito pensar nesses termos, como que de algo concreto vamos partindo para questões, para entendimentos mais transcendentes, espirituais. E é justamente o caso aqui, no assunto de que tratamos, dessas penas que, no entendimento literal do texto do Evangelho, seriam tidas por eternas, daquele fogo que nos consumiria eternamente. Jesus serve-se sim dessas palavras, mas consciente de que, num primeiro momento, seriam entendidas dentro desse horizonte do temor, seriam ou cumpririam um papel de certo modo, nos frear, ou pelo menos nos levar a refletir melhor sobre determinadas atitudes ou escolhas, mas que mais tarde entenderíamos mais a fundo o que de fato está sendo dito ali. Porque é o que ele menciona no seu conhecido diálogo com Nicodemos, aquele que era um doutor da lei. Não era alguém da turba, portanto, desinformado quanto aos fundamentos da primeira revelação. Não, alguém com conhecimentos profundos. E, no entanto, mesmo assim, diz Jesus, mas se vos falo das coisas terrestres e não me credes, como me crereis se vos falar das coisas celestiais? Porque trazendo para o que hoje a doutrina espírita nos apresenta do mundo além túmulo, do mundo da realidade espiritual para além dos nossos sentidos, como falar para o entendimento da época das tantas nuances que a vida espiritual se nos revela, nos mostra. Como entrar nesses conceitos que foram precisos séculos de amadurecimento do pensamento humano para que pudéssemos começar a sondá-los, a entendê-los. As gradações infinitas de experiências para além deste corpo físico, a depender daquilo que a criatura fez de si própria. Então eram sutilezas, nuances que, àquele tempo, não estaríamos habilitados para entender. O Senhor, portanto, lança a mensagem como que decodificada, deixando ao tempo e ao esforço de cada um a decodificação. O entendimento devido à interpretação do que está para além do símbolo. E é muito disso o que o Espiritismo, que os Espíritos vêm fazendo em relação à mensagem de Jesus, ajudando-nos a sair da literalidade para entendermos a profundidade dos princípios que ali estavam, que outrora cumpriram um papel entendidos mesmo superficialmente. Como dirá Kardec, ao comentar essa questão, e ele dedica todo um capítulo da primeira parte do livro Céu e Inferno a comentar essa questão, ele dirá, cumpriu um papel a ideia das penas eternas, porque para consciências ainda muito embrutecidas, não teriam talvez alcançado, não teriam visto uma sanção moral em penas ou em nuances da vida espiritual que não os levassem a esse temor, como a doutrina das penas eternas inicialmente levaria. Mas, tendo cumprido o papel, tendo passado o tempo, é preciso renovemos as conceituações. E aqui o papel do Espiritismo, para que não nos detenhamos na literalidade dos textos, porque alguém poderia então dizer, mas está dito, Jesus falou com estas palavras, Mateus 25, 41,
Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mas também Jesus disse literalmente, se a tua mão é motivo de escândalo, arranca. Se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o. Nos deteremos, portanto, na literalidade? Aqui o Espiritismo abre horizontes para nós, projeta-nos luz de entendimento, entendendo que já não estamos mais no tempo em que a fé está ainda no seu berço rústico do temor. Estamos agora no tempo da fé guindada à condição de uma fé raciocinada. E aquilo que outrora pode até ter sido um freio para que não nos comprometêssemos tanto, embora mesmo assim tenhamos nos comprometido, agora já não é mais. Porque mais produz tal doutrina incredulidade do que propriamente um freio às nossas atitudes infelizes. Porque avançando o pensamento, tendo uma visão um pouco mais esclarecida de Deus, torna-se cada vez mais difícil, incompatível mesmo, conciliar a ideia de um Deus justo, misericordioso e clemente com a possibilidade de penas eternas. Penas eternas. Abandonai toda a esperança, vós que entrais. Como conciliar isso com aquele que disse, das ovelhas de meu Pai, que me foram confiadas, nenhuma delas se perderá? Como conciliar essa visão que outrora teve uma tal utilidade com aquilo que agora podemos entender, seja pelas vias do raciocínio filosófico, seja pela revelação dos Espíritos, aquilo que é o mundo espiritual na sua complexidade, na sua variabilidade? Como conciliar isso? Como coordenar isso? Com aquele que nos contou, por exemplo, a parábola daquele que, deixando as 99 ovelhas no campo, vai em busca daquela uma perdida, a representar a grande alegria, expressa também no livro No Mundo Maior, de André Luiz, a grande alegria dos céus, a de esvaziar os infernos, a de ir em busca das ovelhas tresmalhadas do redil, na compreensão de que só o redil completo poderá proporcionar plena alegria à humanidade terrestre. É mais ou menos por essas vias de raciocínio, de argumentação que Kardec vai seguir nesse capítulo. Magistral, um deleite, sempre sermos conduzidos por Allan Kardec, com os conceitos espíritas, a renovar a nossa apreensão, o nosso entendimento daquilo que tem sido concepções há muito cristalizadas no pensamento humano, e especialmente no seio do cristianismo. Kardec inicia falando da utilidade dessa visão de outrora, que para espíritos ainda muito embrutecidos, muito materializados, não faria sentido uma pena de natureza mais espiritual. Por isso a figura mais enérgica, interpretada de modo mais material, do fogo eterno, a penologia que não teria fim, mas que, à medida que o tempo vai passando e vai amadurecendo o entendimento humano, especialmente quanto a Deus, nós vamos renovando as nossas concepções. E aí o que Kardec começa a fazer, como faz tantas vezes, ele vai identificando os pontos frágeis das ideias, outrora tomadas como verdadeiras. Ele vai solapar pela base, encontrando a fragilidade, aquelas ideias ou aquelas afirmações que justificariam as penas eternas. E partindo dos atributos de Deus, em especial esse, da justiça, da clemência divina, em partindo da ideia de que, para que Deus permaneça sendo Deus, todos os seus atributos têm de estar elevados ao grau máximo, e, portanto, nada os pode negar, nem ao menos arranhar, ele vai colocando por terra os argumentos que existiriam em favor da doutrina das penas eternas. Porque, fatalmente, nós vamos chegando em contradições, incoerências. A primeira delas, talvez, que pelo menos para mim mais me chama a atenção, a possibilidade de penas eternas consequentemente converteria o céu num reinado do egoísmo, ou no mínimo da indiferença. Porque como conciliar a beatitude eterna,
o gozo imperecível, quando se sabe que seres que nos são caros lá estão eternamente condenados ao sofrimento? Como seria possível, então, conceber um céu para uma mãe que vê o seu filho condenado a um sofrimento eterno? Porque em vida teve uma atitude infeliz, não seguiu determinados caminhos e, portanto, estaria para sempre condenado. Que céu existiria para um espírito vinculado a este coração? Então há uma incoerência interna e profunda na própria criação divina, caso essa possibilidade fosse verdadeira. E é isso que muitas vezes Kardec vai fazendo, recorrendo a um argumento, a um modo de argumentação da filosofia, muito presente em suas obras, que é a negação pelo absurdo, ou a redução ao absurdo. Eu proponho uma hipótese, uma premissa, analiso as consequências dessa premissa. Se eu chego em algo que é absurdo ao final dessa reflexão, então eu chego a concluir que a premissa, que a hipótese estabelecida não era de todo verdadeira. Então Kardec, por exemplo, estabelece essa ideia: existem penas eternas. Ora, se existem penas eternas, isso significa que a clemência divina, para alguns espíritos, teria um certo limite. Valeria por algum tempo, e depois seria ele inexorável, eternidade afora, para com esses espíritos. Ora, a inexorabilidade não pode conviver com a clemência. E Deus, para que seja Deus, precisa ser soberanamente justo e bom, o que não significa nos eximir das consequências de nossos atos, mas sofrer indefinidamente, independentemente do arrependimento, se ele existe ou não, algo que seja imutável. Essa inexorabilidade não poderia conviver com a clemência divina. Pois chegaremos também a esse tipo de absurdo. Quer dizer, então, que a clemência de Deus para com um espírito, para com um indivíduo, dura o tempo de uma vida? E para além dessa vida acabou a clemência? Como então ele indicaria para nós, suas criaturas, a clemência como sendo uma virtude a ser buscada, se ele não a aplica ele próprio? Então são incoerências dessa forma, desse tipo, que chegaremos, se admitirmos essa hipótese. Outrora, talvez nos faltasse esse senso moral, esse senso de justiça um pouco mais desenvolvido para chegarmos a esse tipo de reflexão, mas hoje já temos essa possibilidade, especialmente a partir das luzes que o Espiritismo nos traz. Por isso, não só Kardec, mas os próprios Espíritos se dedicarão enfaticamente a renovar a nossa visão quanto a esse conceito. Assim como o fizeram em relação ao inferno, assim como o fizeram em relação ao céu, assim como o fizeram em relação a anjos e demônios, no que diz respeito às penas eternas, os Espíritos serão bastante enfáticos. E, não por acaso, talvez uma das questões mais longamente respondidas em O Livro dos Espíritos é justamente a questão de 1009, que trata da eternidade das penas. Para termos uma ideia da importância que os Espíritos davam a esse tema e as consequências que essa compreensão poderia ter, gerando incredulidade, gerando desespero. Imaginemos uma mãe que vê partir o seu filho pelas vias do suicídio, que, segundo uma outra visão, culminaria nessa perdição eterna. Que desespero! A falta da esperança, o abandonar toda a esperança. A quem se propõe a seguir a Deus faria sentido. Então, os Espíritos, para que tenhamos uma ideia da importância que eles davam a essa questão, a esse tema, ali comparecem em peso para responder a essa pergunta de Kardec. Ali estão figuras como Santo Agostinho, um dos maiores nomes do cristianismo, que outrora advogou a doutrina das penas eternas, mas que agora faz uma meia-culpa, renovando a sua concepção e nos convidando a fazê-lo também. Aqui também comparecem Platão, Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, e essa é uma figura mais contemporânea a Kardec, Lamennais. Uma resposta mais bela do que a outra, complementares. A resposta de Paulo a essa questão é um dos mais belos textos, se não o mais belo texto,
de sua autoria ao longo de toda a obra espírita, a codificação espírita. Mas detenhamos-nos aqui num trechinho de uma fala de Santo Agostinho, o grande teólogo cristão, um dos chamados pais da Igreja. Diz ele: interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus, que é, com efeito, a duração da vida, ainda quando de 100 anos em face da eternidade. O que é esse sopro de uma existência em face da eternidade que nos espera? Tudo se dilui. Qualquer mal que tenhamos feito ante a eternidade, nada é. Por isso Emmanuel chega a comentar no livro Consolador que, essencialmente considerando para Deus, o mal não existe. Existem apenas filhos incursos em experiências mais dolorosas e mais longas. Porque qualquer coisa limitada no tempo, no espaço e no tempo, quando colocada sobre o que é a eternidade, o que é o infinito, o resultado dessa divisão, desta razão, algo limitado sobre algo infinito é sempre zero. No conceito matemático muito desenvolvido, o conceito de limite, qualquer número limitado sobre um número que tende ao infinito, o resultado será sempre zero. Portanto, o mal é simples expressão transitória da criatura, que pode perdurar por séculos, mas não poderia redundar num sofrimento de séculos, porque seria negar a própria finalidade da criação. Pelo amor criados, pelo amor mantidos, ao amor destinados. É o que temos aprendido com Jesus. E é o que de fato se dará no imperativo da criação, tão bem expresso naquelas palavras alegóricas do livro de Gênesis. E disse Deus: haja luz. E a luz se fará, meus amigos. A luz se fará. Para todos nós. É a nossa destinação. É o que o Espiritismo nos mostra, tanto pelas vias filosóficas, como também pelas vias mais práticas ou experimentais, o relato dos Espíritos, que nos vem explicar então o que quereria Jesus dizer com aquelas palavras, com aquela ideia de fogo eterno. Existem sim sofrimentos no mundo espiritual, existem. Somos informados por diversos Espíritos a esse respeito. Agora, não sofrimentos eternos. Porque é o que também nos está sendo dito na frase que hoje pela manhã trouxemos de Jesus dirigida ao bom ladrão, conhecido pela tradição como Dimas. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. É o Cristo que diz a todo espírito, por mais fundo que tenha descido, onde se manifeste o arrependimento, ali a graça, o amor divino haverão de amparar esse espírito a cumprir a sua destinação. E mais, com a doutrina espírita aprendemos, chegaremos todos a esse mesmo fim. Não importam os caminhos, claro que a nosso próprio benefício é melhor que os escolhamos mais sabiamente desde já, mas sejam quais forem os caminhos, todo o rio de todo destino desaguará no grande mar, no grande oceano do amor de Deus. Questão 125 do Livro dos Espíritos. Gosto muito da resposta dos benfeitores, quando Kardec pergunta, mas aqueles espíritos que majoritariamente têm escolhido os caminhos das sombras, os caminhos do mal, chegarão também aos mesmos fins? E os espíritos então responderão, sim, apenas para eles as eternidades serão mais longas. Nosso papel com o Espiritismo, nosso papel com o Evangelho, tornar as eternidades mais curtas. Por que mantermos-nos presos quando a chave está em nossas mãos? Quando o horizonte luminoso nos acena há tanto tempo. É disso que a doutrina espírita vai tratar. É isso o que os Espíritos, o que Santo Agostinho aqui, bem como Kardec no livro do Céu e Inferno, vão nos falando. A possibilidade dessa concepção, o tempo disso é passado.
É preciso entendermos que sim, existem consequências, tão mais graves quanto mais informados estivéssemos antes de nossas escolhas. Contudo, jamais se feche a porta da esperança. Num universo, dentro da criação de Deus, a esperança jamais finda, a não ser para aquele que, por si próprio, a apague indefinidamente em seu coração. Mas é a luz soberana, a luz que estará lá sempre a inspirar e a estimular os espíritos, por mais fundo que tenham descido em suas escolhas infelizes. Voltando a Santo Agostinho, ele diz: eternidade. Compreendeis bem esta palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperanças por causa de algumas faltas. O vosso juízo não repele semelhante ideia? Que os antigos tenham concebido o Senhor do Universo nesses moldes. Afinal de contas, projetávamos em Deus muitas características que eram nossas. A própria inflexibilidade, a própria inclemência. Mas não hoje. Um dos grandes trabalhos no desenvolvimento das revelações é justamente mudar-nos a visão acerca de Deus, porque isso muda-nos por completa visão acerca da vida. Kardec vai tratar disso no capítulo 1 do livro A Gênese, de maneira magistral, dizendo: o principal contributo do Cristo no Evangelho é a nova visão de Deus que Ele nos traz. Porque, perante um Deus inclemente, sentimos-nos justificados na nossa inclemência para com outros. Mas perante um Deus que é a própria expressão da clemência, como o Cristo nos revelou, não temos mais justificativa para mantermos-nos inclementes ante as fragilidades de nossos irmãos. E o Espiritismo aprofunda ainda mais a nossa compreensão da natureza divina. Então, que os antigos tenham concebido isso é até compreensível, dado o horizonte que abarcávamos àqueles tempos. Na ignorância em que se achavam, atribuíam a divindade às paixões dos homens. Esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, que classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas. Poderia ele carecer das qualidades cuja posse prescreve como um dever às suas criaturas? Então, poderia faltar a Deus qualidades que Ele nos prescreve, que Ele pede de nós? Se Ele nos pede misericórdia 70 vezes, 7 vezes, por que faltaria isto a Ele? 70 vezes 7 encarnações? É certo que não teremos uma visão ingênua que patrocina o menosprezo da oportunidade, que projeta sempre à frente, sempre à próxima reencarnação, os trabalhos que nos competem, porque sabemos também que as consequências nos alcançarão. Mas daí a termos uma visão inclemente do Senhor da vida, nenhum sentido faria com a própria alma do Evangelho, com a própria essência do Evangelho. Prossegue Santo Agostinho: não haverá contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança também infinita? Dizeis que, acima de tudo, ele é justo e que o homem não lhe compreende a justiça. Mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das suas criaturas. Teria o direito de fazer justiça, ou da justiça uma obrigação para seus filhos, se lhes não desse meio de compreendê-la? Aliás, no fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, daquele que falhou, não está toda a sublimidade da justiça unida à bondade? Aí é que se encontra a verdade dessa sentença: a cada um segundo as suas obras. E onde houver um lampejo de arrependimento, ali se acende novamente a luz da esperança. É o que Jesus também quis dizer àquele ladrão que se arrependia. Por um lado, ele diz que no futuro estaria ele também no paraíso, porque é a destinação de todos nós. Mas também dizia que desde aquele momento, a partir do arrependimento, já o seu mundo interior encontrava-se em outra condição, porque agora havia novamente a luz da esperança. Aquele que se arrepende sente nascer em si, brotar em si, um estímulo provindo de profundidades em nós que mal saberíamos descrever. Mas é a voz daquele Pai
que vai em busca do filho pródigo que retorna e o abraça. Quando vê à distância o pai que vem secundar os esforços de todo aquele que se volta novamente para a sua sublime destinação. É o que o Espiritismo vai nos mostrando, pela via filosófica, que é a primeira parte do livro Céu e Inferno, como também pela via experimental, que é a segunda parte do livro Céu e Inferno. Os dois meios, as duas frentes de atuação de Kardec, juntamente com a espiritualidade, na renovação das conceituações humanas. Mas então, o porquê dessa figura enérgica, fogo eterno? Não poderia Jesus ter se servido de outra imagem, ou ter sido mais explícito? Já o dissemos, a imagem enérgica servia inicialmente para, digamos, alertar consciências ainda muito embrutecidas. Com o avanço do nosso entendimento, contudo, vamos vendo ainda mais a propriedade da lição, o porquê da imagem do fogo e porquê da ideia do eterno. E isso tanto Kardec quanto os Espíritos vão falar-nos algumas vezes em O Livro dos Espíritos, no próprio Céu e Inferno. Qual a ideia aqui de eternidade? Já ouvimos a expressão, eterno enquanto dure. Pois bem, as consequências do afastamento da lei divina, as consequências de violentarmos a nossa consciência, nos acompanharão enquanto persistirmos em manter essa posição, essa postura, esse distanciamento. Digamos que é um fogo que consome enquanto há o que queimar. Enquanto há no espírito revolta, enquanto há no espírito impenitência, indisposição à mudança, à renovação, há ali o que consumir. E o que é a imagem desse fogo, bem descritiva nas palavras de alguns espíritos sofredores que Kardec entrevista, senão uma expressão dessa força que opera dentro de nós, o resgate da nossa consciência, adoecida pelos desvios diante da lei. O remorso é o grande fogo mental, como nos escreve Emmanuel no livro Justiça Divina, que será tão mais intenso, tão mais presente esse fogo, quanto mais ainda nos insistimos em abandonar aquilo que o alimenta. Quanto mais revoltados, quanto mais indispostos à mudança, mais ele encontra o combustível para que cumpra a sua função, fazer-nos ver que não há vida real, não há felicidade possível distanciados da lei divina. Temos, no máximo, uma vida residual, uma energia residual quando apartados de Deus, mas que não conseguiremos manter indefinidamente. Lembro-me de uma imagem que eu vi certa feita de um pastor, que achei muito interessante, quando comparava aquele que se entrega ao mal e que aparentemente segue operando, fazendo e tal. E então ele dizia, temos ali algo similar a um ventilador. Quando o ventilador está ligado, você aperta o interruptor, ele segue girando por algum tempo. Existe ali uma energia residual, mas chega sempre um momento em que, não estando ligado à fonte, o ventilador não consegue manter o seu movimento. Esgota aquela energia residual. E é o que vemos, o que entendemos à luz do Espiritismo. Os espíritos que se apartam do Criador têm essa energia residual, mas cedo ou tarde, passem os séculos que for, chega um momento em que se esgota a sua possibilidade de manter esse distanciamento, como vemos na figura de Gregório no livro Libertação. 7 séculos apartado de Deus e da sua lei. Mas a sua mãe, que desde aqueles tempos, há muitos séculos, o acompanhava, aproxima-se então de Gúbio e daquela equipe e diz, Gregório, enfim, está se entediando do mal. As forças lhe faltam, porque custa-nos manter-nos distanciados da fonte. Então é isso que nós vamos aprendendo. A impossibilidade de duração eterna do mal, porque espírito algum conseguiria manter-se indefinidamente apartado dessa fonte. É o que Kardec, é o que os espíritos nos têm ensinado.
Então, aqui os espíritos, 4 dessas grandes figuras, comparecem para nos convidar a refletir, a partir desse novo prisma, dessa nova compreensão, no que diz respeito à função desses símbolos, dessas imagens que são agora ressignificados. O fogo, não mais um fogo material, outrora concebido, porque entrávamos na questão, então esse fogo causará sofrimento ou não? E aí chegávamos a conceber que o espírito estaria de volta de posse do seu corpo para que o fogo lá então fizesse-o sofrer. Concepções, conjecturas nossas em torno desses temas. Mas agora não se trata mais de um fogo material, é fogo da alma, é fogo mental, como diz Emmanuel. E por que eterno? Porque é eterno enquanto dure a ausência do arrependimento, a abertura à renovação, a humildade que acende então a luz da esperança mais uma vez e estimula o espírito a renovar-se. É eterno ou parece eterno porque o espírito não vislumbra o fim do sofrimento, imerso que está nas sombras criadas por ele próprio, e por não vislumbrar o fim julga ele que é eterno o seu sofrimento. Então, talvez até por intuição, por lembranças de sofrimentos ou experiências do mundo espiritual, chegamos a conceber essa eternidade de penas. Nesse sentido, recordo-me de um caso que está no livro Céu e Inferno, que é muito emblemático, descritivo, que é o caso do espírito Clare, um espírito sofredor, que descreve muito bem o que é essa imagem de que o Cristo se serviu, agora entendida em outros termos. Mas veja o que ela diz a respeito do seu sofrimento no mundo espiritual. Eis-me aqui, eu, a infeliz Clare. Que queres tu que te diga? A resignação, a esperança não passam de palavras para os que sabem que, inumeráveis como as pedras da saraivada, os sofrimentos lhe perdurarão na sucessão interminável dos séculos. Porque ela não conseguia divisar, imersa que estava naquele imenso sofrimento, o fim, julgava-o eterno. E, de certo modo, a experiência que nós temos, quando submetidos a uma intensa dor, o tempo passa diferente, o tempo parece não passar. Em especial no mundo espiritual, em que se acentuam as sensações do espírito. Então, imaginemos o criminoso sempre a conviver com as cenas do crime, com a figura das vítimas, aquele que cometeu o ato doloroso, revisitando sempre aquelas imagens. Mas estamos tratando, amigos, de uma criação divina, não nos esqueçamos disso. E mesmo aqueles que se encontram no mais profundo abismo de sombra e de dor, ali estão vistos pela providência divina do Criador, que aguarda apenas o momento, a brecha, a circunstância, para que, por meio dos seus emissários, possa estender as mãos libertadoras da misericórdia. Prossegue Clare na sua descrição. Posso suavizá-lo, ou suavizá-los, os sofrimentos, dizes tu, que vaga palavra. Onde encontrar coragem e esperança para tanto? Procura, pois, inteligência obtusa compreender o que seja um dia eterno, porque não se vê. Não se vê a passagem das horas, não se vê a mudança das estações, está-se imerso nas sombras projetadas de nós próprios. Daí a ideia de eternidade. E daí a imagem de que Jesus se serve, para que evitássemos a todo custo chegar no mundo espiritual em tais condições. Prossegue ela. Um dia, um ano, um século, que sei eu? Se as horas o não dividem, as estações não variam, eterno e lento como a água que o rochedo roreja, este dia execrando, maldito, pesa sobre mim como avalanche de chumbo. Eu sofro, em torno de mim apenas sombras silenciosas e indiferentes. Eu sofro. O clamor das almas que semearam sementes aquelas que não são das mais favoráveis e que agora enfrentam a colheita dolorosa. No entanto, ainda para Clare e ainda para qualquer espírito, seja qual for tenha sido a sua sementeira, há esperança. Se a doutrina espírita trouxesse só essa mensagem,
renovando as concepções cristãs, o quanto ela não teria dado ao cristianismo. E recordo-me que esta semana mesmo, via um companheiro de outra denominação a descrever o caso de Judas Iscariotes, aquele que no Evangelho foi denominado como sendo o filho da perdição, que pelo seu ato infeliz estaria então condenado a sofrimentos imperecíveis, no mais profundo dos infernos, segundo a concepção que eles nutrem acerca dessa figura. E recordava-me então da perspectiva que o Espiritismo abre acerca da figura de Judas. O que vemos, meus amigos, senão a infinita clemência do Senhor, de nosso Mestre Jesus, embalando, envolvendo aquele coração antes do ato infeliz e mesmo depois. Porque o que vemos nos derradeiros momentos de Jesus nesta terra, desde a última ceia até a consumação na cruz, é o coração de amigo que busca resgatar outro amigo das sombras em que submergia. É assim que vemos o Cristo ofertar o pedaço de pão a Judas na última ceia, como quem ofertasse em nossa cultura, em nossa tradição, o primeiro pedaço de bolo, a destacar o imenso carinho por aquele coração. Judas, no entanto, já imerso nas suas ideias, tendo dificuldade de sair daquelas conceituações, daquelas ilusões que havia abraçado, julgando servir à causa do Senhor. Vai, comete o ato, conversa com os representantes do Sinédrio, os leva até Jesus. E como o mestre o recebe, já sabendo o que faria, o que tinha feito, o que dali decorreria, as primeiras palavras de Jesus, quando vê Judas adentrando o horto: amigo, a que vieste? Como a dizer, ainda é tempo, Judas. Ou, pelo menos, lembra-te, Judas, que tenha feito o que for, és ainda meu amigo. Tens ainda o meu amor. Como ele o fez com Pedro, quando da negação, diz-nos o Evangelho, e então Pedro olha para a cela e o Senhor olha para ele. Ficamos a imaginar o teor desse olhar. Nada de condenação. A mesma ternura de sempre. A mesma oferta de amor. Também para com Judas, amigo que vieste. E a doutrina espírita abre ainda mais dos bastidores dessa relação, dessa busca, dessa expressão da clemência, da misericórdia infinita daquele a quem seguimos, quando numa bonita mensagem chamada O Anjo Solitário, Humberto de Campos nos revela um dos últimos atos de Jesus, já na cruz. Ele que sempre pensava nos demais antes de si. Encaminha Maria, encaminha João Evangelista, dizem-nos irmão X, Emmanuel, que por meio do olhar e das palavras transmitidas pelas vias do Espírito, conversou com muitos dos demais que ali estavam acompanhando aquela cena histórica, marcante, e como último ato, diz então que o mundo espiritual, quem pudesse ver a cena da perspectiva do mundo espiritual, veria ali coros angélicos, inumeráveis, espíritos sublimes que cercavam o Gólgota, que se aproximavam da cruz, quando de repente se fende o céu e lá, das esferas sublimes, desce o mais belo dos anjos, entre todos os que ali estavam, ministros do Senhor. Aproxima-se da cruz, aos seus pés, faz uma reverência a Jesus. E então, erguendo-se, aproxima-se dos lábios divinos e encosta ali os seus ouvidos, para ouvir a última ordem do Mestre, antes de dizer: está consumado. Em tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito. Ouve esta ordem, então parte célere, para cumprir a missão que lhe havia sido delegada. O teor da missão, o último ato do Cristo, antes da consumação, ordenar ao anjo divino da caridade, para que auxiliasse a Judas, que acabava de se suicidar, em decorrência da culpa
e do remorso, do fogo interno que o consumia, ante o amor daquele que havia momentaneamente traído. Mas não parou por aí o Senhor. Qual o primeiro ato de Jesus após a crucificação? Diz a tradição cristã, está lá nas epístolas de Pedro, mas também está na obra espírita, pela pena de Maria Dolores. Diz a tradição cristã que o Cristo desceu aos infernos após a cruz. E esclarece Maria Dolores que lá ele foi em busca de um coração amigo, a revelar a imensa clemência do Cristo, que não é senão um pálido reflexo da clemência de Deus. Ele foi em busca de Judas, para que pudesse ao menos, isso está no bonito poema no livro Coração e Vida, intitulado Amor e Perdão, para que conseguisse ao menos fazê-lo adormecer, pelo carinho que tinha para com aquele amigo e por saber agora o tamanho de sua dor. Por isso que, ao encontrar Madalena, depois, no jardim, diz ele, não me toque, porque ainda não subi ao Pai. Estava o mestre a visitar o amigo que havia se perdido. Mas a clemência divina não se limita a isso. Não foi só ele em pessoa em busca do amigo, porque mais tarde envia aquela que aqui hoje foi lembrada e que foi consagrada no mundo espiritual como sendo a rainha dos anjos, a sua própria mãe, que, pela pena de Maria Dolores, em sua sensibilidade, vai em busca daquele coração. Encontro esse descrito na mensagem Retrato de Mãe do livro Momentos de Ouro. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz, meu filho, por que choras? Acaso não sabeis, replica o interpelado, claramente agressivo, sou um morto e estou vivo, matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora, nada sabeis da mágoa que me agita, nunca penetrareis minha dor infinita, o assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu, meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa, o remorso que escutas, venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena, a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo. Mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver, ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo de meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde, por certo, eu vinha.
Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa nova existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desagarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz. No entanto, ela, fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, eu sou a mãe de Jesus. Essa a mudança de visão que a doutrina espírita nos traz, de um Judas irremissivelmente condenado ao sofrimento, ao espírito que hoje já sabemos encontra-se redimido, de volta admitido ao colégio dos amigos, junto à presença de Jesus. Essa é a doutrina divina, esta doutrina do Evangelho, de um Deus justo, porém imensamente, imensuravelmente clemente e misericordioso. Que saibamos aproveitar todo esse investimento da misericórdia em nós, para que um dia, como Judas, possamos nos alçar aos altiplanos que a todos nos esperam, alcançando a nossa sublime destinação. Das ovelhas confiadas ao Cristo, nenhuma só se perderá. Jesus nos abençoe a todos.